Por alguma razão, o Jogo do Brasil hoje caiu justamente no dia do Senhor e justamente no dia da semana que eu estava fazendo esse sermão. Então, quantas pessoas hoje, nesse horário, trocaram o culto a Deus por um jogo de futebol? E isso não é só hoje. A mídia, ela já faz isso de propósito, porque ela sabe que é um horário que os cristãos se reúnem para prestar culto a Deus no domingo, 5, 7 horas da noite. E quantas das vezes as pessoas vão trocar, na verdade, quando vai chegar a final do seu time do coração, no Vasco e Flamengo, no Botafogo e Fluminense. E elas deixam de assistir o culto para poder ver a final do seu time de futebol. O pastor João Calvino, diante desse salmo, ele destaca o seguinte para nós. O salmista queria mostrar que guardar a vigília noturna no templo, acender as lâmpadas e superintender os sacrifícios não tinha nenhuma importância se não servissem a Deus espiritualmente e não submetessem todas as cerimônias externas àquilo que deve ser considerado o principal sacrifício, a celebração dos louvores a Deus. O leitor pode imaginar que serviço laborioso era ficar de vigia no templo, enquanto os demais dormiam em suas casas. Mas o culto que Deus requer é algo muito mais excelente do que isso e demanda que cada um de nós entoemos seus louvores diante de todo o povo. Fecha aspas. Então, a adoração a Deus, ela não se limita a momentos públicos ou momentos visíveis. Deus é digno de louvor em todo e qualquer lugar, em todo e qualquer tempo. Mesmo quando os peregrinos partem, o culto ele continua. Isso aponta para a verdade de que Deus é adorado continuamente. No Novo Testamento, a igreja ela é chamada, conforme Pedro vai dizer na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 5, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Então devemos entender e compreender o privilégio que nessa noite nós aqui estamos reunidos de servir a esse Deus. Os sacerdotes e levitas não eram meros funcionários religiosos. Eles também são servos do Senhor. Da mesma forma, todo cristão é chamado para servir a Deus com alegria. É como o Salmo diz, servir ao Senhor com alegria e apresentar-vos diante dele com cântico. Um dos pais da igreja, Agostinho de Hipona, em sua Patrística, diante desse salmo, ele nos traz uma outra profunda reflexão. E ele vai dizer, exorta-nos o salmo, exorta-nos o profeta, exorta-nos o Espírito de Deus, exorta-nos, por fim, o próprio Senhor a quem louvemos. Ele não cresce com nossos louvores, nós é que crescemos. Deus não se torna melhor se o louvares, nem pior se o injuriares. Tu é que te tornarás melhor, louvando, e pior se o injuriares. Ele permanecerá bom, como é hoje. Pois se ele ensina a seus servos que têm o mérito de suas obras, aos pregadores de sua palavra, aos pastores de sua igreja, aos adoradores de seu nome, obedientes a seus mandamentos, a que conserve na consciência a suavidade de uma vida bem vivida, e a que não se deixem corromper por louvores dos homens, nem se abatam por suas críticas, quanto mais ele próprio é imutavelmente acima de tudo, e que dá este ensinamento não será engrandecido se o louvares, e nem diminuído se o injuriares. Fecha aspas.